Que a maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos. Todos que estão aqui, todos que estão conosco online, aleluia. E aqueles que ainda estarão depois, amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, no capítulo 121. Capítulo 121, aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Quem estava aqui hoje pela manhã na escola bíblica dominical? Levanta a mão assim, só para eu ter uma ideia. Valeu, obrigado. Glórias a Jesus. Salmos de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Ninguém se locomove em qualquer lugar sem ter a sombra. Aleluia. Da sombra. Ela nos acompanha. Se a gente pula, a sombra pula. Se a gente corre, a sombra corre. É uma expressão do salmista, da garantia que nós temos da presença do Senhor. Ele está presente em todos os momentos. Não existe um único momento onde o Senhor se afaste, amém? E o salmista reconhece isso. Então, esse salmo fala da proteção divina ao seu povo na caminhada da vida. E sempre que falamos em povo de Deus, vem à minha mente aquele povo onde Deus enviou o seu filho ali para nascer em Belém, ali em Israel. Vem à minha mente aquele povo judeu. É necessário, igreja, que também nos lembremos daqueles que compõem o povo de Deus em nossos dias. Isso deve nos fazer lembrar das palavras que o apóstolo Paulo transmitiu aos Gálatas, lá no capítulo 3, versículos 27 a 29. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo, aleluia. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois um em Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, aleluia. Então nós somos o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor nos deu a prerrogativa. Eu vou dizer, em Cristo Jesus, o Senhor nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos, aleluia. Como se isso não fosse suficiente, Ele faz de cada um daqueles que tenha Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador, é a Bíblia quem diz isso.
Ele faz templo do seu Espírito Santo. Aleluia. A comparação do salmista foi real, positiva. A sombra, Ele é nossa sombra, a nossa direita. Ele não disse esquerda não, Ele disse direita. Ele não disse lá na frente, lá atrás. Ele é a nossa sombra. Aí Jesus vai, e antes de voltar para o Pai, Ele diz algo tremendo aos seus discípulos. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou clamar ao Pai, e Ele vai mandar um outro Consolador, que estará com vocês para sempre, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vocês, vocês os conhecerão. E Ele diz que o Espírito Santo vai nos ensinar tudo aquilo que precisamos aprender na sua palavra. Irmãos, tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Deus foi porque Deus se revelou, foi porque Deus falou. Então Ele diz que o Espírito Santo continuará nos trazendo a revelação da palavra, continuará nos ensinando. E Ele diz mais: Ele vos fará lembrar, olha, de tudo aquilo que nos tem ensinado. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa eu repetir que em Cristo nós somos filhos, nós somos herdeiros, consequentemente co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, nós podemos afirmar que somos povo de Deus e podemos declarar que o Senhor é o nosso guarda fiel. Aleluia. Você entendeu isso? O Senhor é o nosso guarda fiel. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Nos dias terríveis da Segunda Guerra Mundial, uma religiosa falando para uma sua subalterna, porque ela interrogava: por que tanto sofrimento? Por que tanta coisa horrível está acontecendo? Aí ela disse, aquela superior, aquela pessoa, aquela mulher disse: Deus não pode livrar as pessoas disso. Não, irmãos, Deus pode, porque Ele tem todo poder. Ele tem todo poder no céu e na terra, em todos os lugares. Mas Ele deu ao ser humano, ao homem, o direito de escolha. Você já observou que na Bíblia relata que antes do Senhor criar todas as coisas, muito antes de todas as coisas serem formadas, Ele já havia preparado, e Jesus já tinha se oferecido para vir ao mundo. Ele já tinha preparado um plano de salvação para mim, para você, para toda a humanidade. Eu falei hoje de manhã que isso demonstra o grande amor que Deus tem conosco. Isso demonstra esse amor tremendo. Ele nos mostra que somos importantes para Ele. Somos tão importantes que Ele já preparou, antes de tudo ser formado, preparou a nossa salvação. Aleluia. Irmãos, eu entendo perfeitamente que Deus fez isso para que a gente pudesse ter a percepção do quanto Ele nos ama, do quanto nós somos importantes para Ele. Agora é preciso saber de uma coisa: o Criador não necessita da criação. Deus é absoluto em todas as coisas. O Senhor, Ele sempre foi completamente satisfeito e cheio. Ele não precisava de nada. Ele não precisava criar coisa alguma. Mas Ele nos criou por amor.
Ele trata conosco de uma maneira tremenda e maravilhosa. Sabem, irmãos, as Sagradas Escrituras nos provam que Deus é sempre o mesmo e que o seu poder jamais terá fim. Irmãos, como o pastor Murilo costuma dizer, entre na história, comece a ter a percepção de tudo aquilo que Deus fez, do grande amor de Deus. Sabe, irmãos, da mesma maneira que não conseguimos ter a percepção real da eternidade, porque Deus é eterno, aí a gente vai voltando, volta na sua mente. Ele já existia, Deus existia. Ele não teve início. Não teve um dia que Deus disse assim, agora eu vou existir. Não, Ele sempre existiu. A nossa mente não consegue alcançar isso. Aí o que é que Ele faz? Ele nos faz seres espirituais. Um começo sem um fim. O corpo tem começo, meio e fim. Mas nós não somos esse corpo, nós somos espírito. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma vida para ser vivida na presença do Senhor. Nós temos uma vida que precisa ser vivida em alegria. Nós temos uma vida que precisa ser vivida desfrutando tudo aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Quantos problemas terríveis. Quantas pessoas enfrentando problemas terríveis. Mas quando os problemas falam assim, não tem jeito mais para você, Deus disse, epa, tem jeito, eu estou aqui, aleluia. Eu sou como a sombra dele. Eu habito nele. Não estamos sozinhos. Nós cremos, irmãos, que a proteção divina é poderosa. A proteção divina é infalível. A proteção divina é eterna. E o cuidado do Pai eterno está em nós e ao nosso redor. Desde o início dos tempos que as guerras existem, por conta da maldade humana. O salmista afirma que o guarda de Israel não se descuidará. Aí ele vai mais adiante, nem dormirá, aleluia. Eita Jesus. Imagina o cara de plantão, de madrugada, e não pode dormir. O Senhor não tem esse problema. Ele não se descuida e Ele não dorme. Isso significa que a sua presença e a sua ação estão ocorrendo sempre. E é uma ação contínua. E são ações contínuas e crescentes, aleluia. Mas não nos esqueçamos que somos responsáveis pelas palavras que proferimos e pelos atos que praticamos, consequentemente pelos pensamentos que alimentamos. Não podemos impedir que o pensamento chegue, mas podemos impedir que ele permaneça, que ele fique. E aí então, nós somos a coroa da criação, aleluia. Nós somos a coroa da criação. Aí os homens estão descobrindo, a ciência está descobrindo muita coisa. Há pouco tempo atrás, há poucos anos, descobriu o DNA. O DNA já existia desde a época de Adão. Ninguém é exatamente igual. Bilhões e bilhões de pessoas. Deus não vai fazer assim, agora eu vou voltar a criar pessoas semelhantes a que eu criei há 2000 anos. Não. Você, cada um de nós somos obra-prima do Deus eterno, aleluia. Agora já dá para falar, fala para a pessoa que está ao teu lado, você é obra-prima do Deus eterno. Se não conhecer, fala com muito respeito. E se for mulher, com muito mais respeito ainda. Sabe, irmãos, a maioria das circunstâncias geradas ao nosso redor, eu não disse todas, a maioria,
são resultantes das nossas decisões. As batalhas espirituais que travamos todos os dias são intensas. Terríveis momentos nos quais somos ensinados a utilizar as armas espirituais do Espírito Santo. Olha o que eu lhe ensinei. Não vai usar um taco de beisebol, não vai usar uma espada, não vai usar uma arma de fogo. Armas espirituais, as únicas que são capazes de nos ajudar. A história bíblica está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram batalhas terríveis, mas permaneceram de pé. Obtiveram vitórias e suas vidas foram preservadas. Imaginem quando Nabucodonosor tomou lá Jerusalém, tomou lá Israel. E levou os jovens, levou os adolescentes, todos cativos para a Babilônia. E quando chegou na Babilônia, ele disse: me separem todos aqueles que são de boa aparência, são perfeitos, inteligentes, e eles vão passar sendo treinados durante 3 anos. Depois eles virão, eu os arguirei. Eita Jesus. E aí então, eles servirão diante de mim ou não? E aí tinha Daniel e seus 3 amigos, e mudaram os nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí Daniel diz assim para o responsável por ele: disse, olha, foi determinado que a gente coma das iguarias do rei, foi dito que a gente beba do vinho do rei, mas eu queria fazer uma coisa com você: nós 4 nos alimente somente com verduras. Aí o cara disse assim: mas olha, o rei me recomendou, e ele vai perceber que vocês estão diferentes, vocês vão ficar mais fracos do que os outros. Aí Daniel disse assim: dê 10 dias para a gente. Aí 10 dias, final dos 10 dias, eles estavam mais bonitos, estavam com uma cor melhor do que os outros. E ali ele permaneceu recebendo daquele alimento. Sabe por quê? Porque na mente e no coração daqueles jovens adolescentes estava gravada, estava implantada a palavra que eles receberam dos seus pais, a palavra que eles, vou usar um termo atualizado, a palavra que eles receberam dos seus pastores. E mesmo sem a presença de alguém para fiscalizá-los, eles determinaram em seu coração: nós vamos servir ao nosso Deus, nós faremos o melhor. E ao final dos 3 anos, quando todos os jovens foram apresentados diante de Nabucodonosor, os 4 foram os melhores. Deus honrou. Eu quero dizer para você que Deus honra. Deus honra os propósitos que você tem colocado na sua vida, desde que sejam propósitos que estejam em sintonia, que estejam em linha com a sua palavra. Aí a gente sabe a história de Daniel na cova dos leões. Nada podia fazer senão confiar em Deus, estar preparado para sacrificar a sua vida. Ele não sabia o final da história. Daniel nos dá vários exemplos, dentre eles que a gente percebe é que foi mantida acesa em sua vida a chama do temor do Senhor. Ah, igreja amada, a chama do temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é amá-lo com respeito. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu fico imaginando que foram incontáveis os ensinamentos
não somente da cultura, mas da religião pagã reinante na Babilônia. Mas os 4 permaneceram firmes. Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, minha irmã. Deus está presente. Ele está agindo. É a própria palavra que o Senhor fala através do seu servo. E Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. A sua presença faz toda a diferença. Eu não estou sozinho. Você não está sozinha. O guarda de Israel está conosco. O Deus Criador habita em mim através do seu Santo Espírito. Sabe, irmãos, em segundo lugar, aqueles jovens não aceitaram e não abraçaram os pensamentos e sentimentos de abandono, descaso, desvalorização, que por certo chegaram ali em suas mentes. Jovens que tinham tudo, que agora estavam na Babilônia, não podiam fazer o que queriam, eram escravos. Aí a gente vê que, olha, irmãos, eu fico imaginando as coisas que vieram na mente daqueles jovens. Quantas coisas eles podiam ter dito: eu não vou fazer nada para esse cara, eu vou fazer tudo o contrário, vou fazer tudo errado. Não, eu vou dar do meu melhor. Sabe por quê? Primeiro eu falei que eles não deixaram apagar a chama do temor do Senhor. Em segundo lugar, eles guardaram o coração. O que é que a Bíblia diz? Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem guarda as coisas no coração torna-se uma pessoa amarga. Quando o Senhor diz que é para guardar o coração, Ele está nos dizendo assim: olha, eu dou todas as condições para que tudo que vem de ruim, tudo que fizeram de ruim, tudo que falaram de ruim para você, para que você não guarde no coração. E aí Ele usa o apóstolo Pedro, que diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu tenho dito a vocês que nos escritos mais antigos a declaração é essa: lançai sobre Ele tudo aquilo que está te enforcando. Eita Jesus! Quando o negócio está difícil, você fica com o fôlego curto? Ou sou somente eu que fico assim? E aí, gente, você fica ou não? Aleluia. Fôlego curto. Está soprando. Eita Deus. Está buscando o fôlego e não está encontrando. O que é que o Senhor diz? Lance sobre Ele. Lance sobre Ele. Guarde o seu coração. Guardar o coração não significa ser irresponsável, mas guardar o coração significa: eu rejeito, eu anulo, eu desfaço no poder e autoridade do nome, do sangue de Jesus, toda palavra, toda ação contra a minha vida, contra a vida da minha família. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que aprofundar. Nós temos que aprofundar os nossos alicerces em Cristo, porque Ele é a rocha eterna. Daniel estava determinado a continuar dando glórias a Deus e confiando plenamente em seu poder. Daniel estava certo de que seria vitorioso. Ele não sabia os detalhes ou a história que ocorreria amanhã, mas independentemente de viver ou morrer, permaneceria fiel a Deus e não permitiria que a sua fé fosse abalada a ponto de desistir. O inimigo vem com tudo, rapaz. O inimigo não vem mostrando quem ele é, não. O inimigo vem com uma boa aparência. Ele vem para arrebentar, roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós encontramos vida em Cristo quando a gente lança sobre o Senhor. O Senhor quer que você faça uma limpeza no seu coração nessa noite. Quando a gente lança sobre o Senhor,
Ele vai preencher com a presença dele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Para Daniel, o mais importante, em terceiro lugar, era continuar dando graças a Deus, independentemente dos resultados, independentemente das ações dos seus inimigos, independentemente das palavras dos seus inimigos. Ele estava certo de que o guarda de Israel continuaria tomando conta da sua vida. Nós estamos no terceiro milênio, mundo globalizado. Aí tem gente que pensa que Deus está lá num canto, acuado, e o inimigo pressionando. Que inimigo pressionando o quê, rapaz? Deus é soberano, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, a morte. Aleluia. Ele venceu o pecado. Ele é vencedor, Ele tem todo o poder. Todo o poder. A vida nos traz muitas surpresas, mas tem uma coisa: tudo vai passar. Vai passar. A dificuldade vai passar. Você sabe que a gente precisa ter muito cuidado, porque lá fora as pessoas criaram o seguinte: elas criaram uma escala para o pecado. Então criaram um valor e um peso para o pecado. Não, rapaz, esse pecado é um pecado pequenininho. O que é isso? Só porque você mandou dizer que não estava, porque você não queria atender, ou não podia atender o telefone? Uma mentirazinha dessa. Escutem, pecado, todo pecado tem o mesmo peso e o mesmo valor. O pecado da mentira é tão pecado quanto o pecado do adultério, quanto o pecado do roubo, quanto o pecado do assassinato. Pastor, o que é isso? Não sou eu que digo, não, é a Bíblia que diz, meu filho. É a palavra de Deus. E quantas vezes o inimigo chega para o cara mentir, uma palavrazinha mentirosa. Quantas vezes o inimigo tem investido, mas tantas quantas sejam as vezes que ele vem investir, mesmo que a gente caia, a gente se arrepende e pede perdão ao Senhor e Ele perdoa. Agora Ele não pode perdoar quando o cara diz assim: eu vou fazer, depois eu me arrependo e peço perdão ao Senhor. Isso aí não é o que eu quero. Está pensando que Deus é o quê? Ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a nossa vontade antes mesmo que a gente venha conhecer. Olha, eita Jesus, eita Deus tremendo. Ele conhece tudo, gente. Ele conhece a nossa vida toda. Ele conhece. A gente não pode esconder nada dele. Eu vou esconder um pensamentozinho, eu vou guardar aqui. Quem guardar aqui nada, ele conhece tudo, rapaz. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é transcendente, aleluia. Mas o Senhor nos dá o socorro moral, o socorro circunstancial e o socorro espiritual. Socorro moral, o socorro circunstancial. Quais são as circunstâncias? Adversas. Ele é o socorro diante dessas circunstâncias adversas. Quais são os problemas espirituais? Ele é o socorro. E diz o texto bíblico que Ele é o socorro bem presente. Ele não é o socorro que vem, eita, ele está precisando, chega aqui, vou. Não. Ele é o socorro bem presente. Sabe, irmãos, eu vou encerrar. Deus é o nosso socorro quando o nosso socorro acaba. Deus é o nosso socorro quando saímos e chegamos. Deus é o nosso socorro quando o tempo começa e a eternidade abre as suas cortinas. Sabe o que é que o Senhor faz? O Senhor nos conclama, o Senhor nos desafia
para que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa não, alô? Isso significa não aceitar o que o mundo tem, o que o mundo oferece como normal, como natural. E não é. Não é. Então nós temos duas opções na nossa vida. Ou aceitamos o Deus eterno como o nosso socorro bem presente, aquele que não se descuida, aquele que não dorme, aquele que não cochila. Ou aceitamos tudo de bom que o mundo oferece, mas que é passageiro. O vazio existencial só é preenchido com Cristo. Você pode fazer o que você quiser, coisas diferentes, cada dia um dia diferente, não vai não. O vazio existencial é preenchido com Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos seres espirituais, criados por Ele. O Criador não precisa da criatura, mas a criatura precisa do Criador. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo nos faz lembrar da fidelidade exercida por Cristo. Morte e morte de cruz. Então nós somos exortados à santidade. Nós somos exortados à paz. Nós somos exortados à fidelidade. Nós somos exortados à verdade. E a palavra nos diz que nenhuma raiz de amargura venha nos perturbar e contaminar. Então ele está dizendo que as raízes de amargura perturbam e contaminam. Elas querem ficar. Aqui não. Sai a amargura, vai embora. No nome de Jesus. A amargura tem estado estampada no rosto de muitos. Mas o Senhor está agindo. O Senhor está colocando um ponto final nessa história de amargura, de desprezo, de sofrimento. Ele está enfatizando que você está sendo preparado, está sendo trabalhado pelo seu Santo Espírito, para que a sua nova história restaure o seu coração e aformoseie o seu rosto interior e exterior. Pode pegar uma foto lá do passado, antes de você ter a Cristo. Essa semana a gente viu uma. Mas eu era muito jovem, mas hoje você está mais jovem ainda, mais bonita ainda. Sabe o que é? Cristo. Isso funciona também para os homens, rapaz. Pode pegar, pega uma foto antiga, antes de você ter a Cristo, e pega uma foto atual. Eita Jesus, o tempo passou, está mais velho, mas está mais bonito. Também foi para isso que o Senhor deu um novo coração. Deus é o guarda fiel do seu povo. E em Cristo, e somente em Cristo, você torna-se povo de Deus. É o que diz aqui a palavra. Então faça o seguinte: abra a porta do seu coração. Jesus está batendo a porta. Jesus está chamando pelo seu nome. Mas Ele só vai entrar se você aceitar. Se você disser: eu quero Jesus, vem para a minha vida. Aí então você pode começar uma nova história. E Jesus faz isso, como fez na minha vida, na vida do pastor Murilo, na vida de cada pessoa que já tem a Cristo. Irmãos, usando o título do livro de Demos Shakarian,
Não é Chacarian, não, é Chacarian. O americano é que mudou, é Chacarian. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos tudo para sermos o povo mais feliz da terra. Amém? Amém? E as dificuldades vão passar, e as lutas vão passar, e as provações vão passar, porque o Senhor, a sua sombra protetora, Ele é o guarda fiel, que não dorme e me protege todos os dias. Amém? Fiquemos de pé.